Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Originais Gregos da Bíblia e ao canal Falando Sério. Eu sou seu amigo Rivanildo Menezes, eu tenho um prazer enorme ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Pessoal, antes de a gente começar a continuação do nosso estudo Jeová, o Deus das Trevas do Antigo Testamento, estamos já na parte 4, esses vídeos estão sendo de grande proveito. Eu vejo que tem muitas pessoas interessadas em conhecer os enigmas do Antigo Testamento e muitas pessoas têm dúvidas. Por que no Antigo Testamento, em várias partes, o Deus apresentado pelo Antigo Testamento é um Deus controverso, carrasco, um Deus que precisa ser adorado, bajulado. E as características do Deus do Antigo Testamento são características humanas. Mas dentro deste estudo que estamos provando para vocês, nós estamos aqui mostrando que no Antigo Testamento existe uma entidade chamada Jeová, e esta entidade chamada Jeová é uma entidade luciferiana. E as provas estão sendo mostradas para vocês através de diversos textos dentro da própria palavra de Deus, da Bíblia. E o Criador, que tem as suas iniciais do tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh, que provavelmente a sua pronúncia poderia ser Yalhu, na Torá, na Antiga Aliança, você vai encontrar o nome Jeová. Mas esse nome Jeová é uma entidade que se passou pelo Criador e enganou Moisés, enganou Isaías, enganou Jeremias, Davi e até profeta Ezequiel. Não é todas as horas que você vê esse Jeová atuando. Você consegue enxergar, quando você estuda detalhadamente os textos, as escrituras, duas divindades. Você tem o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro, que ele é amor, incondicionalmente. Ele é o amor, ele não tem o amor, ele é o amor. Você vê a benevolência e a misericórdia dele atuando através desses mesmos profetas no Antigo Testamento. E você vê também uma entidade que se passa como um anjo de luz e se apresenta como Deus, como Salvador. E através disso, esse Jeová, ele começa a criar liturgias religiosas, costumes, sacrifícios e assim por diante. E é por esse motivo que hoje a comunidade judaica, né, a antiga comunidade judaica, os hebreus no passado, faziam todo tipo de aberração, adoração e sacrifício de animais e assim por diante. A pedido dessa entidade chamada Jeová, que eles, os hebreus ano passado, pensavam que é o próprio Criador dos céus e da terra. Então, para você que está chegando agora no vídeo, eu quero pedir para você, se você quiser, claro, se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, né, esse é um problema teu. Mas se você tiver interesse, você pode estar assistindo o vídeo número 1, 2, 3 e agora é o 4 desta série, Jeová, o falso Deus do Antigo Testamento. E lembrando a vocês que todo o texto que nós estamos usando aqui, eu estou utilizando da Bíblia original, BKJ, que tem muitos textos que foram extraídos de muitos manuscritos encontrados na região da Turquia, né? Porque os manuscritos apocalípticos, escatológicos e algumas outras cartas, inclusive cartas de João, etc., foram encontrados na Turquia, né? Apesar de haver muita perseguição na Turquia até o dia de hoje. Na época do apóstolo João, havia um imperador chamado César Augusto Titus Flávio Domediliano. E esse imperador, ele auto se intitulava Deus, E ele mandou aprisionar o último apóstolo de Cristo, João. João tem as revelações de Yahshua, que é conhecido como Jesus aí popularmente. E aí ele
escreve cartas de orientação, de repreensão e das visões que ele teve, das coisas que estavam acontecendo, das coisas passadas e das coisas que iam acontecer. Então você tem passado, presente e futuro dentro das cartas apocalípticas. Essas cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Quando se fala em igreja, o conceito religioso é que você imagina que na cidade de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, existia um templo, né, com pé de pedra, com diácono, com pastor, com evangelista. Nada disso. Primeiramente que não poderia ter. Então, eles trocaram a palavra eclesia para igreja. Porque a palavra eclésia ou eclesia, no grego, significa os chamados para fora e não os chamados para dentro. Mas aí o sistema apostólico católico romano, junto com a reforma protestante Martinho Lutero, trocou para igreja. Então as pessoas pensam que era um templo que estava ali. O correto na Bíblia, versão original BKJ, que você pode estar adquirindo, que nós temos algumas versões aqui, importada, né, da Inglaterra, e alguns textos que foram extraídos desses manuscritos da Turquia, tá? Essa BKJ é original. Você pode estar adquirindo. No final do vídeo eu vou passar um vídeo explicando sobre ela, se você quiser assistir e adquirir. Tá? Então o que acontece? Estas palavras, né, que foram substituídas para condicionar as pessoas ao sistema religioso. Por isso que trocou-se a palavra eclesia, que é o chamado para fora, de assembleia, né, para igreja de Petra, etc. Sendo que o Criador não habita nesses locais. Então, meu irmão, quero que você entenda que todo o sistema que você vive hoje, todo esse mundo que nós vivemos hoje, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Eu lembro de uma passagem em Provérbios que diz: tudo que se faz debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Tudo. Então essa vaidade e aflição de espírito é o que todos nós temos, porque nós estamos introduzidos dentro do sistema babilônico moderno. O sistema babilônico moderno é esse aí, ó, TikTok, YouTube, Facebook, rede social. As pessoas se acham melhor do que as outras, uma frescurada danada, né? Enfim. Vivemos numa geração totalmente deturpada, adulterada, mentirosa, inclusive a falsa ciência que aí está. Então eles esconderam a verdade do Criador, principalmente na questão da Terra, o formato da Terra, que ela não é uma esfera. A Terra, biblicamente, e isso é comprovado com a nossa própria observação, ela é plana. As escrituras sagradas originais dizem isso, é um manual que o Criador deixou para a humanidade. Mas essa entidade luciferiana que recebeu o nome dos hebreus no passado, de Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Jeová Samá, Deus da guerra, Deus da vitória, Deus não sei daqui e tal, etc. Eles colocaram o título dessa entidade, mas o comportamento dessa entidade é totalmente diferente do comportamento de Yahshua, que veio apresentar verdadeiramente o nosso Pai, o nosso Criador. Através da própria vida dele, as próprias atitudes do Cristo ressurreto, nós podemos ver e comparar que as atitudes do Cristo ressurreto é totalmente diferente desse Deus Jeová. Tá bom? Então eu sei que é difícil para você, eu sei que é complicado você entender isso, porque você está introduzido dentro do sistema. Essas bíblias que vocês usam hoje, Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, até mesmo essas BKJs, a King James, que é vendida no Brasil, eu costumo dizer que são BKJs adulteradas. As capas são iguais, né? Você consegue comprar BKJ aí no shopping até de 10 e 15 reais. Mas essas não são legítimas. Os textos são do João Ferreira de Almeida. É a mesma coisa. Vai te manter ainda condicionado ao erro. Então, se você quer realmente se libertar dessa escravidão religiosa e não cair na cilada do ateísmo, que o ateísmo é um braço ramificado de Jeová. Vocês estão entendendo? Por quê? Foi colocado no Antigo Testamento o Jeová, uma personalidade
um Deus, uma entidade, que tem uma personalidade comportamental esquisita, maldosa, cruel, que exige sacrifícios e manda dizimar pessoas. Só como eu disse, dentro do Antigo Testamento, as escrituras estão escondidas lá dentro. Eu vou te dar um exemplo, como eu dei um exemplo no vídeo passado. Preste muita atenção. Como que isso acontece? A entidade luciferiana Jeová, que é Lúcifer, ele sempre quis usurpar ao Criador. O desejo do seu íntimo, do seu coração, é estar na frente do governo do Criador. O governo espiritual e do governo material. Esse reino do Criador que nós vivemos, com dom em cima, etc., é um reino observável para os seres espirituais que estão do lado de lá. Então nós temos a terra plana, você tem um domo, e acima do domo as águas primordiais que chamam de espaço, e acima desse você tem a casa do Eterno. Então são os 3 céus vistos pelo apóstolo Paulo. No reino espiritual, ou no reino real, vamos dizer assim, essa entidade luciferiana, ela se rebelou contra Yahweh, contra o Criador. E é claro que você também vê as atitudes do Criador em consertar os erros da própria humanidade. Você pode ver a atuação dele. Então, ele é um Deus de justiça. Não pense você que somente porque ele é amor, que ele é o próprio amor, que ele não age com justiça. Mesmo com o amor, mesmo na justiça dele, ele age com justiça, com amor. Na justiça, ele age com amor. Diferente da entidade de Jeová que se passa por ele. Que foi aquela que falou com Moisés na sarça, que falou com Isaías, que falou com Jacó, que lutou com Jacó, mostrei para vocês nos vídeos anteriores, o anjo que estava com medo da luz e queria se dispersar rapidamente, porque ele tem medo da luz. Como é que um próprio anjo, que inclusive se declarou sendo o próprio Deus, eu mostrei para vocês em Apocalipse que um anjo verdadeiro do Criador, e nunca se declara ser Deus, João tentou adorá-lo, e ele disse o seguinte: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e servo teus irmãos, adora a Deus. Mas essa entidade de Jeová, entidade maligna, ela é tão poderosa que ela conseguiu governar esse mundo, esse reino que está aqui. Na realidade, ele roubou esse reino. Vamos supor aqui que você pega um DVD de um cantor famoso. Vamos lá, cantor, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo passado. O cantor Leonardo. Pode ser qualquer outro. Vamos lá, o cantor de música sertaneja Leonardo. O Leonardo foi lá, criou as suas músicas, montou um DVD, pagou a gravadora, fez todo o trabalho, pagou os músicos, uma fortuna. E criou seu DVD. Tirou uma foto bonita, tal, etc. E colocou na capa do DVD. E colocou músicas sertanejas Leonardo. E ele vende esses DVDs. Mas aí chega uma outra pessoa com uma voz parecida com a do Leonardo. Tá me entendendo? Com a aparência só, parece o Leonardo, mas o que ele faz? Ele vai pegar o DVD do Leonardo, vai arrancar a capa do Leonardo e vai colocar a foto dele lá. E vai colocar Leonardo. Vocês entenderam? Então é isso que aconteceu. Satanás, que é o anjo caído, ele simplesmente adulterou aquilo que é do Criador. Tudo que é do Criador, ele adultera. Tudo que é do Criador, ele quer esconder. Ele, na realidade, ele rouba aquilo que é do Eterno. Aquilo que é do Criador, ele rouba. E coloca o nome dele, o título dele, para ele receber a glória. Mas o trabalho de fazer o DVD, de pagar os músicos, ele não teve nenhum. É a questão da criação. Essa entidade luciferiana Jeová não teve trabalho nenhum, porque ele é uma criatura. Não foi ele que formou o céu, não foi ele que formou a terra, não foi ele que formou os seres humanos. E hoje você vê através dessas tecnologias aí querendo criar clonagem humana, clonagem de animais, através de biológica. Mas como eles não conseguem descobrir a chave que destranca o DNA
que está o segredo da reprodução humana, que essa chave do DNA tem as iniciais de Deus dentro do nosso DNA, o nosso DNA tem as iniciais do Criador, isso já foi comprovado cientificamente, que tem iniciais em hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei, está lá. É como um pintor que faz um quadro e coloca a sua assinatura. É como um criador de um automóvel que cria uma marca de um carro e coloca a sua assinatura. Ele patenteia, né, a marca. E o criador patenteou a sua criação. Nós temos as iniciais do criador no nosso DNA, no nosso sangue. Tá? Você aceita ou não, isso é comprovado científico. Então você está achando ruim, confronte com a própria essa ciência aí. Mas foi comprovado. Então, o que ele faz? Essa entidade luciferiana, ela esconde o reino, mostra para você que o reino é uma bola, mostra para você que a gente fica girando a 666 km por hora, faz uma mentira, uma lavagem cerebral, oferece para as pessoas riquezas, bens materiais, né? Oferece essa prosperidade material. E essa entidade, Jeová, ela quer hoje fazer seres humanos através da robótica. Olha aí, a empresa de Elon Musk e outras empresas da Coreia do Norte, Coreia do Sul, que estão fabricando humanoides para se passar pelo ser humano. Por quê? Porque essa entidade de Jeová, ela não consegue descobrir a chave, o código secreto do DNA. Por quê, gente? Porque dentro do DNA está o código de reprodução. Os cientistas sabem do DNA, estudam o DNA, mas tem células lá dentro que é um código. E até hoje eles não conseguiram codificar esse código, que é o código da reprodução. Ou seja, o Criador nunca vai dar a fonte da reprodução humana. Compreendeu? Então existe hoje no mundo, certo? Parece, você acredite ou não, tá? Misturas. Tem pessoas aí que têm suas vidas particulares, né? Sexo com animais, etc. Eles invertem a natureza do Criador. Então agora, nesse quarto vídeo, o que eu vou passar para vocês aqui está na Bíblia original da BKJ, né? Que os ateus vão dizer para você que não tem, que você consegue comprar na Shopee, pode ficar à vontade. Só que essa versão que eu tenho você não consegue, não. Não tem. A capa, porque são iguais. Mas não é. Os textos estão aqui que eu estou mostrando para você. Tá bom? Então se você quiser se libertar, se não quiser, o problema é teu. Tá? Gasta dinheiro com tanta bobeira, mas não investe numa coisa séria para se libertar. A não ser que você tenha medo da verdade. Porque se você tiver medo da verdade, aí não adianta nada. Quem tem medo da verdade não adianta. Esta entidade chamada Jeová, esse Deus apresentado no Antigo Testamento que enganou Moisés, quero colocar para vocês o texto, aqui as informações que estão na BKJ original. Na sua Bíblia não vai ter isso. Jeová, ele manda que as recompensas prometidas... Vocês estão vendo esse estudo aqui? Esse estudo é extraído da BKJ original. O rei Tiago I. Foram 7 anos para extrair as informações legítimas dos manuscritos. Jeová manda que as recompensas prometidas, todas baseadas em bens terrenos através da propriedade e de riqueza. Ou seja, deixa eu tentar explicar para vocês. Já Cristo, Jesus, todos os bens materiais, são os bens da realidade, são todas baseadas em bens espirituais. Muitas pessoas estavam aguardando um ditador, um cara que viesse, que nascesse em Jerusalém, que tivesse a mesma personalidade de Jeová. Aquele Deus carrasco, que gosta de aprisionar, manter as pessoas presas dentro do sistema religioso. E através dessas atitudes deste Jeová, muitas pessoas caem na cilada do ateísmo, como eu caí um tempo atrás. Por quê? Porque você vai ver o seguinte, que tipo de Deus é esse? Né? Porque o maior argumento do ateu é, que tipo de Deus é esse? Que faz isso, que faz aquilo, que é contraditório. O problema é que esta suposta contradição que as pessoas, o ateísmo, acredita ser, não pertence ao Criador, mas pertence a uma entidade chamada Jeová. Por quê? Porque quando esse Jeová pede um sacrifício, lá na frente o Criador fala que não. Quando esta entidade de Jeová fala que ele vai se vingar dos filhos por causa do pecado dos pais, o Criador lá na frente diz que não vai julgar os filhos por causa do pecado dos pais.
Ainda diz, cada um é responsável pelos seus atos. Vocês entenderam? Aí você encontra essas contradições. Mas o que na realidade, uma personalidade é Jeová, o anjo caído, e a outra é o Criador. Mas essas pessoas, gente, não vão conseguir enxergar isso, porque estão com a mente cauterizada, principalmente o ateísmo. Cauterizada, fechada, alienada, presa. Né? Então eles têm que ser do jeito deles. São intolerantes. Então é a mesma coisa do sistema religioso protestante gospel. É o mesmo sistema. Jeová manda que as recompensas, então, sejam baseadas em bens materiais. Quando você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, verso 13, 14, Êxodo 3, 21, Êxodo 12, 34, tá vendo? Eu estou te dando a referência bíblica, para você não falar que eu estou inventando história. Então, antes de você dizer que esse estudo não tem base bíblica, como não tem, que eu estou te dando a referência? Você está inventando. Eu estou inventando o quê? Se estou lendo a própria Bíblia. Agora, Cristo, ele é diferente. Jesus, ele diz, seria difícil para um rico entrar no reino dos céus, lá em Lucas 18, 24. Ou seja, os bens de Cristo, de Jesus, de Yahshua, é baseado em bens espirituais e não em materiais. Cristo nunca teve preocupado com bens materiais. Por quê? Porque esse reino é passageiro. A vida eterna, de onde ele veio para a terra, para desfazer as obras de Jeová, Satanás, né? É um reino sempre eterno. É um reino que não há necessidades, como nós temos necessidades materiais aqui neste reino, nesse mundo que é o reino das trevas. Jesus disse que, por causa dos bens materiais, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E o que Jeová faz em Gênesis 15, 13? Jeová aprisiona as pessoas nos bens materiais. E hoje você observa que a Universal, Quadrangular, Batista, Adventista, todas as denominações, protestante, Batista da Lagoinha, que é um dos maiores lixos de todas as denominações. Eu considero, porque é realmente um lixo. Olha só, o que eles pregam? Eles pregam aquilo que Jeová quer. Prosperidade. Deus vai te dar vitória. As portas vão se abrir. Aqui não sei o quê. Aqui não sei o quê. Quer dizer, é só visando o lucro, o dinheiro e os bens materiais dessa vida. Sim ou não, pessoal? Claro que é. Não adianta você falar que eu estou mentindo. É exatamente isso. Essa é a verdade. Agora, veja como é diferente. É por isso que Cristo foi maltratado, cuspido, pisoteado, caluniado pelos homens, assim como hoje todos aqueles que se levantam a favor da verdade e contra as atitudes do Deus Jeová dos evangélicos, controverso, maldoso, etc. Jesus, ele disse que é tão difícil, é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Assim, Jesus considerou perigoso os bens e bênçãos tão valorizados pelos servos de Jeová no Velho Testamento. Porque eles tendem a afastar o homem de Deus. Os bens materiais afastam os homens do Criador, do verdadeiro Criador. E os bens espirituais aproximam as pessoas do Criador. Vocês estão entendendo? E é por esse motivo que Jeová tem a capacidade de abençoar as pessoas. Sabia disso? Este Jeová, Satanás, se apresentou para Cristo no deserto, quando ele estava em jejum durante 40 dias, 40 noites, e disse, eu te darei todo esse reino, porque foi-me dado esse reino. Quer dizer, o poder das trevas está atuando aqui. Vivemos dentro dessa Babilônia, por isso que a Escritura diz, né? Sai do meio dela, povo meu, para que não seja participante das suas desgraças quando ocorrer. A própria Babilônia vai entrar em colapso na sua engrenagem. O sistema gospel, o sistema evangélico vão entrar em ruínas, porque estão batendo de frente com o próprio Criador. E o Criador verdadeiro, ele não ameaça ninguém.
É a lei da causa e efeito. Ele criou a lei da causa e efeito. O que você fizer, você vai colher. A própria humanidade vai criar o Apocalipse profetizado e mostrado por João. Agora, chegará um tempo em que o próprio Criador precisará intervir. Isso é justiça, mas mesmo a justiça com amor. Por quê? Porque o próprio Criador está dando a oportunidade para as pessoas acordarem, reconhecerem a verdade sobre a verdade que é Cristo. Jesus nos orienta em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 20. Ele diz: eu recomendo-vos buscarmos tesouros no céu, ao invés de tesouro na terra. Ele diz, olha, não ajuntei-vos tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai-vos tesouros no céu. Você está entendendo que o discurso de Yahshua, que é o Jesus aí popularmente, é diferente do Deus do Antigo Testamento chamado Jeová, que é uma entidade luciferiana, que abençoa as pessoas através de sacrifício, etc. É por isso que a igreja protestante hoje faz tantos sacrifícios para obter riquezas, e muitos até obtêm, porque quem está dando essas riquezas para essas pessoas não é o Criador, mas sim a entidade chamada Jeová. Porque a entidade de Jeová, enchendo o homem de riquezas, de bens materiais, vai fazer com que essa pessoa entre no seu coração a usura, a lascívia, a porneia, a riqueza, né, a ganância. E isso vai afastar o coração dessas pessoas do Criador, de algo. Você vê o conceito? Não ajuntei os tesouros na terra. Quando você vai para uma campanha na Universal, o que você vai fazer o quê? É a campanha do empresário, não é? É a campanha disso, é a campanha daquilo. Quando você vai nessas denominações, o que esses líderes cães gulosos fazem? Vai apresentar para você essas campanhas, etc? Pois é. Então, essas atitudes desta entidade chamada Jeová é enriquecer o homem na terra. Mas o Cristo nos orientou. Não ajuntei-vos tesouros na terra. Ajunte tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouro no céu? Fazendo o bem, amando o teu próximo, louvando e engrandecendo o verdadeiro Criador, e não Jeová, o Deus das trevas. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 5, verso 34, 32 em diante, para você ver a diferença entre Jeová, do Antigo Testamento, que se passou por Cristo, se passou pelo Criador, que até a aparência, né, ele se disfarça de anjo de luz para parecer o Criador, né? E aí vocês vão ver as atitudes de Cristo. Eu quero que você faça uma comparação. Meu irmão, presta atenção. Esse Jeová, no Antigo Testamento, em diversas partes, esse Jeová ele age com violência e vingança, incessantemente. Agora, Cristo nunca ensinou a violência com método para resolver as coisas. Para resolver as coisas entre os humanos, Jeová ensinava olho por olho e dente por dente. Pau, pau e pedra é pedra. Agora, olha, veja bem as atitudes de Cristo. É por isso que Cristo nunca citou o nome Jeová, mesmo sabendo que Jeová está registrado esse nome YHWH dentro da Torá, da lei. Tá certo? Porque os próprios hebreus foram enganados por essa entidade. Olha aí, Mateus 5,34. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também comete adultério. Presta atenção, vai vendo aí para você ver as atitudes de Cristo e como é que ele manda tratar as pessoas. Já Jeová é o olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhe digo,
Não jurem de jeito nenhum, nem jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Estrado é um banquinho de apoio dos pés, tá? A terra é um banquinho. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois você não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, pois qualquer coisa, não, não, e sim, sim. Pois qualquer coisa a mais que disserem, vem do maligno. Então Cristo está nos ensinando que você tem que ter uma personalidade e uma decisão, mesmo que aquela decisão venha a doer. Ou é sim, sim ou não, não. Se passar disso, procede do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, tá vendo? Jesus está citando as atitudes de Jeová do Antigo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, olha o que ele está dizendo, tá vendo? Olha aí, você acha que Cristo, ele ia desobedecer às ordens se Jeová fosse o pai dele? Você não acha que as atitudes de Cristo não tinham que ser as mesmas atitudes de Jeová? Se fosse assim, Jesus tinha agradado os judeus. Jesus tinha agradado os fariseus. Jesus tinha agradado os saduceus, o sinédrio. Por que Jesus desagradou eles? Por quê? Porque todo o sistema farisaico estava adorando a entidade chamada Jeová, aquela que falou com Moisés, que entregou mais de 600 mandamentos impossíveis de se cumprir para os hebreus. Então veja que ele vai contra as atitudes desse Deus que não é o pai dele. Está aí na Bíblia. Que o sim, sim de vocês seja sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedente do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Está aí em Mateus 5,38. Olha, tá vendo? Vocês ouviram? É olho por olho, dente por dente? Bateu, levou, né? Fez isso, toma também. Não, eu digo o contrário. Olha o que Jesus ensina. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem o mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Já no Antigo Testamento, Jeová, quando você emprestasse, tinha que cobrar juros. 5,43 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Tá vendo? Olha aqui, Cristo, ele está citando as atitudes das ordens de Jeová. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram. Jesus está dando um discurso, vocês ouviram. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Não é isso que vocês aprenderam? Para você odiar os seus inimigos? Pois eu vou ensinar para vocês diferente. Eu vou ensinar para vocês que esse Deus que mandou vocês odiar os seus inimigos não é o meu pai, não é o Criador. É uma entidade chamada Jeová. Olha o que ele diz em Mateus 5,44. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso, olha a atitude de amor do próprio Cristo. Mas existem pessoas que ainda insistem em viver no olho por olho, no dente por dente. Ainda existem pessoas, até mesmo em ministérios pentecostais, evangélicos, que amam somente os seus amigos e odeiam os seus inimigos. Mas Cristo ensinou diferente. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Você está vendo que Cristo não cita o nome Jeová, apesar da palavra Jeová estar dentro da Torá, do Antigo Testamento, ele não cita, porque ele sabe que essa entidade de Jeová é uma entidade maligna. Você está compreendendo, meu irmão? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu.
Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Você está vendo? Cristo está provando categoricamente que o Criador, ele é o próprio amor. Ele não tem o amor. Mesmo que as pessoas xinguem ele, falem mal dele, critiquem o Criador, duvidem dele, não aceitem ele, mesmo assim ele faz com que o sol nasça sobre o justo e sobre o injusto, sobre o mal e sobre o bem, sobre o que faz o bem e sobre o que faz o mal. Todos são iguais. Agora, você entende uma coisa. Mesmo o Criador sendo o Pai amoroso, bondoso, haverá o dia do acerto de contas. E eu quero que você entenda uma coisa, que esse acerto de contas é para que eu e você possamos prestar contas do que a gente praticou na carne, em vida material, nesse corpo material. Quando o nosso espírito se desprender no momento da nossa morte e irmos ao encontro do Criador, então as nossas obras serão expostas. E o que vai nos condenar? É o Criador? Não. O que vai nos condenar, o que vai de encontro à sua lei, é as nossas ações. Se as nossas ações forem contra as suas leis universal e espiritual, daquilo que já foi decretado, seremos julgados por causa das nossas obras. Vocês estão entendendo? Então somos nós que vamos decidir passarmos a eternidade com o Pai ou com Jeová. Para onde você quer passar a sua eternidade? Com Jeová ou com o Pai? Vocês estão vendo aí as atitudes de Cristo. Gente, as Bíblias que nós temos hoje foram deturpadas. Pelo amor de Deus, pare de ser cabeça dura. Eu estou te dando oportunidade para você ter uma versão original. Adquira essa BKJ original e não compre essas BKJ vendidas aí em Shopping. Você vai jogar o seu dinheiro fora. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Foi Jeová que ensinou isso, não foi? Mas eu lhe digo diferente. Ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Tá vendo? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Agora, se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai, tá vendo? De vocês, que está no céu. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Eu quero aqui agradecer por vocês assistirem o vídeo até agora. E eu quero aqui colocar para vocês aqui o vídeo sobre essa versão dessas duas Bíblias que nós temos aqui. Elas são Bíblias que têm textos importados da Turquia. São versões maravilhosas. Dá para a gente parcelar, tem 7, 8 vezes no cartão. Mas eu falo, meu irmão, adquira. Compre, meu irmão. Compre, faça um esforço e adquira. Por quê? Porque você vai ter uma versão original com todos esses textos explicando para você quem é Jeová e quem é o próprio Criador. Você pode ter milhares de Bíblias na sua casa, uma estante de Bíblia. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Você que sabe. Tá aí o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. O WhatsApp é o 31992023725. Assista o vídeo sobre a Bíblia e entre em contato e adquira.
Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existe umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos, você vê que ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem, você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia, tá? Então estou provando para você, além dela ter o dicionário hebraico grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários, vocês estão vendo lá embaixo, é corrigido diretamente do hebraico, tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver, ó. Essa é a Bíblia de estudo da chave, né? Você tem Atos dos Apóstolos, e aqui você tem o hebraico e grego, como vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir em conhecimento, de investir nas coisas do Criador, e ter uma Bíblia que realmente tenha uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então tá aí a oportunidade para vocês. Né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202 3725. 319 9202 3725. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali para o pessoal, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem. Tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais de 3.700 contradições da Bíblia. Tá? Então, aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica. Você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então, você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui, ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né? Não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí. Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original,
todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também eu vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ versão de 400 anos e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 31992023725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora, e eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 31992023725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Ivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim, tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja aí que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó, aqui já está o nome do Eterno, né, no princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud, Re, Vav, Re, né, ou Bereshit, tá vendo, em hebraico. E aqui está o texto em português, e aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só no livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa, é uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições, é essa versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui, tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí, tá? Por exemplo, aqui, ó,
Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7, 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que diz que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal. Agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente do sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade, né? Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia, tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo o pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né? Nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições, tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição, ela vai continuar te induzindo ao erro, assim como eu era lá no passado quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro, né? Por exemplo, Malaquias, né? Malaquias 3:10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro. E lá vai mostrar, em Malaquias 3:10, o texto está assim, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Re-Vav-Re, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vão lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Mas isso aqui, aquilo outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, está aí o telefone, é o 319-9202-3725. Forte abraço e adquira. Ligue para mim para ver se eu ainda tenho.